Eu acho que um dos problemas maiores do nosso tempo, em termos de saúde, é a depressão. Quanta gente sofrendo depressão, inclusive religiosa, etc. e tudo mais. Mas eu acho, e gostaria que os médicos me corrigissem aqui, que muitas vezes não é uma depressão. A pessoa pode se sentir desanimada, triste, não consegue enfrentar as dificuldades da vida, não consegue dar a volta na tortilha, como dizem os espanhóis, né? E atribui aquilo a uma depressão. Eu estou depressivo, estou cansado, às vezes é um cansaço, um estresse, né? Então, eu não vou diagnosticar aqui a respeito de depressão, mas eu vou tratar aqui de uma questão que o Padre Pio tratava muito e que talvez esteja não só na origem de muita depressão, não estou falando como médico, como também pode estar na origem de muitos outros problemas, que é a questão da tibieza. Eu diria que isso aí, a tibieza, acho que é a depressão da alma. Não sei se eu estou dizendo alguma heresia, uma espécie de depressão da alma, uma espécie de depressão na santidade. E aí atinge os católicos. Quem não é católico não tem tibieza, tem maldade mesmo, porque não está na religião verdadeira, tá certo? Bom, maldade é modo de dizer, mas a tibieza aqui se aplica estritamente a quem é católico. Salvaria aqueles irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu vou compartilhar com vocês uma matéria que fala sobre isso, que está no nosso site reginafide.com.br. Porque muitas vezes a pessoa é tíbia sem saber. Você, no final, poderá me dizer, eu era tíbio e não sabia. Ou você pode dizer, não, eu nunca fui tíbio, né? E aí vai ser a melhor resposta, né? Evidentemente. Bom, então vamos falar aqui sobre os alertas do Padre Pio que todos nós precisamos ouvir para combater isso. E não dá logo uma desculpa qualquer dizendo o seguinte, olha, eu não estou com vontade de ir na missa, não estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de rezar, não estou com vontade de fazer nenhum ato de caridade. Eu estou depressivo. Depois ele assiste um vídeo qualquer de alguém falando que teve depressão, fala, olha, eu sinto isso, tal, né? Quem pode diagnosticar exatamente é um médico. Agora, a tibieza, o Padre Pio pode diagnosticar e é o que nós vamos compartilhar aqui nesse vídeo. Vocês lembram que na semana passada um vizinho meu me atrapalhou bastante aqui, porque eu estou no apartamento, o apartamento não tem algumas facilidades. Ele resolveu, acho que furar a casa dele inteira. E hoje ele continua furando a casa dele. É impressionante o negócio. Eu espero que o anjo da guarda dele diga para ele, olha, não faz barulho agora. E espero, sobretudo, que o anjo da guarda tampe aqui o microfone para não sair esse ruído que pode atrapalhar a nossa gravação. Então, o que é a tibieza e por que ela ofende a Deus? Padre Pio descrevia a tibieza como veneno que paralisa a alma e a torna insensível às coisas de Deus. Olha, vamos pegar bem isso. Então, o veneno que paralisa a alma e a torna insensível às coisas de Deus. A tibieza não é um pecado cometido abertamente. Uma pessoa que comete um pecado de roubo, de assassinato, ou contra o sexto mandamento, é um pecado cometido abertamente. A tibieza não. Mas ela é ainda mais perigosa, dizia o Padre Pio, por se esconder através de uma vida cristã superficial. E é isso que eu vou chamar a atenção de todos os meus queridos irmãos da família Regina Fide. Me digam se vocês conhecem muita gente assim. Eu conheço muita gente assim, né? Então, para vocês terem uma ideia, São Pio X, cardeal Sartori, não sei se eu estou acertando. Bom, mas o São Pio X, quando era cardeal, ainda quando era patriarca de Veneza, né, ele notou uma coisa interessante, quando ele foi bispo, não sei se foi em Veneza ou se foi antes de Veneza, mas enfim, ele pegou uma diocese e ele notou que os padres se preocupavam muito em fazer discursos fenomenais, inclusive com grande cultura, e era mesmo, né?
porque os padres eram muito bem formados naquele tempo, então eles podiam fazer homilias maravilhosas, né? Mas ele notou que muita gente não ouvia aquilo, se desligava. Mais ainda, ele notou que as pessoas eram católicas porque tinham sido batizadas católicas, mas elas, na verdade, elas tinham acostumado a ser católica. Olha que interessante. Acostumou a ir na missa, acostumou a confessar, acostumou a rezar todo dia o terço, acostumou. Ele faz aquilo maquinalmente. E foi aí que ele implantou estudo de catecismo em todas as dioceses, inclusive em Veneza. E quando ele foi papa, então, tem o famoso catecismo de São Pio X, tal a importância que ele dava a pessoa conhecer a doutrina católica e praticar a doutrina católica, não se acostumar a ser católico. Eu conheço muita gente que acostumou-se a ser católico, acostumou a dizer, olha, reza por mim, o outro diz, sim, eu rezo, mas ele passa batido, né? Então, o tíbio é aquele que reza sem fervor, participa da missa por obrigação e vive sem se esforçar para crescer na graça. Guardem bem essa frase, crescer na graça. É alguém que faz o mínimo necessário, mas o coração está distante de Deus. Não vou perguntar de novo se vocês conhecem muita gente assim. Eu conheço, infelizmente. Padre Pio advertia: o que adianta a aparência de piedade se o coração não está abrasado pelo amor divino? Aparência de piedade. A pessoa vai, fica um tempão diante de uma imagem, às vezes pensando nos probleminhas dela, fala, chega a ficar lá, ele vira a cabeça para o lado do coração, né, fica olhando para o santinho, ou às vezes para o sacrário. Ele está fazendo a lista de supermercado, pensando, olha, tem que passar não sei aonde, fulano me ofendeu hoje, eu estou com problema com o filho. Ele não está rezando, meu Deus do céu, está diante de nosso Senhor Jesus Cristo. É a hora dele pedir coisas de relevo para a sua vida espiritual, etc. É hora dele considerar a presença do nosso Senhor. Nosso Senhor está naquele sacrário como ele andava com os apóstolos em Jerusalém. Essa é a hora de falar com ele. Não é hora de ficar pensando em banalidades ou, como é que ele diz aqui? Aparência de piedade. Você fica lá rezando, não medita os mistérios. Reza porque acostumou a rezar. Ele anuncia o mistério, mas não medita. Ou seja, faz tudo imperfeito. É o tíbio, né? Nosso Senhor revelou a Santa Faustina que a tibieza causa grande sofrimento ao seu coração, coração de Jesus, pois é uma rejeição velada ao seu amor. Padre Pio, ecoando essa mensagem, dizia: a tibieza é como água morna, não sacia a sede, nem traz conforto. É repugnante aos olhos do Senhor. No Apocalipse, a sentença contra os tíbios é severa, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. É impressionante. Se fosse frio, se fosse quente, a pessoa toma uma coisa quente, uma coisa morna, insonsa. Assim tem muita gente que transformou a vida espiritual numa coisa morna. Padre Pio reforçava essa advertência dizendo: se a alma não se decide a amar a Deus com todo o coração, ela já se afastou dele. Olha só, se a alma não tem a preocupação de amar a Deus com todo o coração, ela já se afastou dele. Não há meio termo no caminho da salvação. Completo, Padre Pio, não há meio termo. Ninguém pode dizer, hoje eu estou mais ou menos como ontem. Eu estou sempre naquela... Esse aí é aquele que acostumou a comungar, acostumou a ir à missa, Só que, na vida espiritual, ou se está subindo ou se está descendo. Um ermitão no deserto tenha passado 90 anos fazendo penitência. Se no último minuto
ele decair espiritualmente, ele já não é mais santo. Se no último minuto ele cometer um pecado mortal, ele vai ser penalizado por isso. Ah, mas coitado, ele passou 99 anos no deserto fazendo penitência. Não deve ter feito direito, senão não aconteceria isso no final da vida. Alguns passos que o Padre Pio então sugere aqui, 6 passos, foi até o título que eu coloquei no vídeo para a gente poder ter uns pontinhos que servirão de exame de consciência da nossa tibieza. Nós somos tíbios ou não? Chegar no final do dia e falar, hoje eu quero saber se eu fui tíbio. Então o Padre Pio dá aqui 6 pontos. Primeiro, confissão frequente e sincera. Confissão bem feita. Não quer dizer que todo dia tem que confessar, mas confessar com regularidade. O Padre Pio dizia o seguinte, olha, não deixe a poeira do pecado se acumular em sua alma. Vá frequentemente à confissão e permita que o sangue de Cristo a lave completamente. A confissão frequente não apenas nos limpa do pecado, mas também nos fortalece, olha, a antitibieza, nos fortalece contra futuras tentações. O tíbio não consegue suportar tentações, ele cai com facilidade. O Padre Pio tinha um outro fato que ele dizia, mesmo que uma pessoa não cometa nenhum pecado mortal, ela só comete pecados veniais, nada o impede de comungar, nem nada, ele dizia, vai se confessar a si mesmo, porque até numa casa fechada acumula pó. Eu achei esse exemplo fenomenal. Quando a gente fecha uma casa, quando volta de viagem, sei lá, a casa está cheia de pó, né? E ninguém fez nada lá dentro. Assim é a nossa alma. Segundo, oração fervorosa. Padre Pio dizia, a oração é a respiração da alma. Sem ela, a alma enfraquece e morre. Ele insistia na importância de rezar com o coração, especialmente o rosário. O rosário é a arma para os tempos de hoje. É por isso que nós estamos fazendo uma campanha do rosário. Vocês já devem, alguns já até receber e-mails falando disso, nós temos que fazer 10 mil rosários para distribuir. É pouco, não é nada, mas nós precisamos distribuir 10 mil rosários com as instruções de como rezar, etc. Se a gente tiver 10 mil pessoas rezando pelo menos o terço, mesmo que ela não consiga rezar o rosário inteiro, que são 3 terços, mesmo assim, ela já tem o rosário na mão, já é um caminho andado. E aqueles que puderem ajudar, ajuda. Por isso que eu sempre coloco um link aqui embaixo de ajuda para quem quiser ajudar o nosso apostolado, etc., ser levado para uma página segura. E eu vou colocar um link especial falando sobre essa campanha do Rosário, tá bom? Porque você pode participar de uma forma muito especial, porque vai ter um sorteio para quem participar dessa campanha. Bom, vamos lá. Terceiro conselho, adoração eucarística. Aproxime-se do Santíssimo Sacramento com amor e reverência. Nele, você encontrará forças para vencer todas as batalhas. Aqui em Portugal é muito frequente a gente entrar numa igreja e estar tendo adoração ao Santíssimo. No Brasil é muito mais frequente nas quintas-feiras. Eu vi que aqui também tem essa devoção nas quintas-feiras, mas muitas vezes a gente entra numa igreja que não é quinta-feira e lá está o Santíssimo exposto, né? A última vez que eu fiquei muito tempo diante do Santíssimo, ele estava exposto na igrejinha que está perto de Santa Alexandrina de Balazar, onde está o corpo dela. E o corpo dela está virado para o sacrário porque ela pediu para ser enterrada voltando-se para o Santíssimo. Olha que impressionante. Que intercessora para nós pedirmos esses pisos de adoração eucarística, né? Então, aproxime-se do Santíssimo Sacramento com amor e reverência. Nele você encontrará forças para vencer todas as batalhas. Padre Pio dizendo isso. Quarto o remédio contra a tibieza, não estou falando de tibieza. Meditação diária. Padre Pio aconselhava, reserve tempo para meditar nas verdades eternas. Não é para ficar babando, ficar pensando na vida, né? Não é pensando na vida, é meditando, certo? É uma coisa racional, não é uma coisa sensitiva. Hoje eu recebi uma graça, eu estou sentindo algo diferente. Não tem que sentir nada para fazer uma meditação. Você tem que pensar nas verdades eternas, pensar no céu, no inferno, no purgatório, no amor de Deus por você
Isso acenderá o fervor em sua alma. Quinto, mortificação e disciplina. Ele dizia, sem sacrifício não há santidade. Mortifique seus desejos e abrace a cruz que Deus lhe dá. Eu vou dar um exemplo que não agride muita gente. O sujeito que é guloso, come para passar mal. Né? Se ele mortificar essa fome desvairada dele, etc., mortificar esse desejo, né, ele está abraçando uma cruz, porque ele não está fazendo aquilo que ele pode, aquilo que ele quer. E o Padre Pio dizia, na cruz sempre está Jesus. Então não tem coisa melhor do que abraçar a cruz. Mortificar. Aquele que tem tendência para gula, mortifica um pouco o paladar, começa deixando um pouquinho da sobremesa sem comer. Santa Teresinha recomendava isso. Começa naquele dia se privando de alguma coisa que tem naquela mesa que você gosta demais, substitui por outra, e assim por diante. Né? Sexto e último conselho que ele dá aqui, ele diz, caridade ativa. O amor de Deus se prova no amor ao próximo. Caridade ativa, não é quando alguém aparece pedindo, não. É a gente tomar a iniciativa de fazer caridade. Né? Eu peço muito aqui para vocês, sejam filhos protegidos do Padre Pio. Eu preciso dessa caridade para conseguir tocar esse apostolado que vai crescendo, vai demandando cada vez mais. Eu preciso. Né? Quando eu peço, é claro, e os que ajudam, tudo bem, mas eu gostaria muito que alguns, às vezes, tomassem iniciativas, praticassem essa caridade ativa, sabendo que nós sempre precisamos fazer alguma coisa pelo Padre Pio. E tem exemplos lindos, que eu não vou citar aqui, porque são pessoas que ajudam e não querem fazer propaganda, né? O que a sua mão direita faz, a sua esquerda não sabe. Então, mas que é impressionante. Várias vezes nós fomos salvos em situação apertadíssima aqui, que nós passamos aqui em Portugal para montar o nosso escritório, nossa sede, etc. Várias vezes fomos salvos por pessoas generosas que eu não esperava, não estava esperando, não tinha pedido nada. De repente chegou exatamente o que a gente precisava. É Padre Pio agindo, né? E essa pessoa praticou caridade ativa. Né? Bom, como é que diz? O amor de Deus se prova no amor ao próximo, ajude os necessitados, perdoe os que ofendem e viva como um instrumento da misericórdia divina. Padre Pio viveu intensamente o amor de Deus. É um exemplo anti-tibieza, Padre Pio. Suas orações eram contínuas, seu fervor pela missa era inigualável e sua vida era marcada por sacrifícios. Ele dizia, a alma fervorosa atrai graças do céu, como uma flor atrai a luz do sol. Olha que bonito isso. É como se as graças fossem um sol buscando aquelas flores bonitas que estão precisando daquelas graças. Vocês vão dizer, bom, e os coitados ali, que não são bonitos, não são flores bonitas, recebem graça? Claro que recebem. Deus dá graça para todos nós. Deus é o maior interessado na salvação de cada um de nós. Né? Mas, outro dia, conversando aqui com um padre, muito amigo meu aqui do Porto, ele me disse uma coisa interessante. Ele falou, quando a pessoa fica muito tempo sem corresponder às graças, porque nós recebemos várias graças durante o dia, mas não prestamos atenção. Não prestamos atenção. Então ele diz, quando uma pessoa fica muito tempo sem corresponder a uma graça, Deus para de mandar. Uau! Eu pensei, eu falei, isso é sério. Isso é sério. Pensa nisso. Né? Mesmo em meio às dores, às chagas e das perseguições, Padre Pio jamais permitiu que a tibieza se aproximasse de sua alma. Ele exortava seus filhos espirituais, seja fiel nas pequenas coisas, é nas pequenas renúncias que o fogo do amor se acende em sua alma. Isso é inteiramente inteiramente a via de Santa Teresinha. Né? Ser um católico fervoroso exige esforço e decisão. Padre Pio ainda dizia, olha quanta coisa ele falou, pregou contra a tibieza, né? Deus não pede perfeição instantânea. Seja santo agora, já. Dá uma pausa aqui e fica santo. Isso não existe. Né? Mas
Ele deseja que você lute com perseverança. Ele estará ao seu lado em todas as batalhas. Então, foco agora, batalha contra a tibieza. Detectar a tibieza em nós, nos outros, até para nós servirmos. Mas será que eu também não faço aquilo? Detectar essa tibieza e lutar contra ela. Essa é a batalha que o Padre Pio nos recomenda hoje, nesse artigo que eu falei com vocês. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil. Até a próxima e vamos ficar agora com a bênção do nosso querido Padre Pio. Eu vou deixar aqui também, olha, vou deixar aqui em cima um vídeo bem interessante que chama os 5 conselhos do Padre Pio para a sua vida espiritual decolar. Agora já não é para combater a tibieza, mas é para decolar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Sia lodato Jesus Maria e buona giornata.